Deixa eu parar essa merda. Vamos parar essa merda. Desculpa, tá, pessoal? Ó, já tá gravando. Qual é a turma? Então beleza. Segundo ano. Iniciar. Vai. Obrigado, Jó. Aê, pessoal, pode ir para agora, tá gravando. Agora vamos dar-lhe com os dois pés no peito. Já era. Aí, agora só vou admitir o pessoal ali e dar-lhe com os dois pés no peito. Agora vamos sem intervalo, sem parar. Vamos lá. Vamos entrando, pessoal. Problemas técnicos. O professor não acompanha essa geração tecnológica, sabe? Não que eu seja velho, tá, pessoal? Vocês sabem disso. Mas, enfim, às vezes as modernidades batem um pouco na minha cara e eu tenho que aceitar tudo isso calado porque eu sou velho, tá? Vocês sabiam que eu já falei na outra aula que nem print no celular eu sabia tirar, gente. Vocês terem uma noção do grau da minha intimidade com as tecnologias. Só para vocês terem um naipe aí do professor. Mas vamos lá. Conseguiu botar para gravar? 10 participantes. Agora sim, gente. Eu não, a professora Ana, né? Aquela linda que me deu um help aí. Vamos lá? Do que nós estamos falando, Gando? Liga o microfone só para me responder, meu lindo. Hã? Do que? Qual foi a nossa última aula que eu tenho certeza que você assistiu o videozinho? Hã? O Eric tá rachando o bico falando se ferrou. Descobrimento do Brasil, gente. Descobrimento do Brasil. Agora a gente vai entrar no assunto mais importante e mais interessante de todo o ensino médio. Mais do que matemática, professor, extremamente mais. Mais do que português. Chega no Rosério, mas nem perto, tá? Por quê? Porque a gente vai falar da história. Se o cara descobrisse como é que ia ser o Brasil, eles não iam ter entrado nem ferrando. A história do nosso país, gente. Se a gente não entender a história do nosso país, por que a gente vai querer entender o português? Agora eu vou explicar como que o português chega para nós. Como que essa língua chega? Como que esse povo chega? Como é que foi toda essa dinâmica? Professor, isso a gente já aprendeu. Toda a extensão aí do ensino fundamental, do ensino fundamental 1, 2, agora o médio, de novo história do Brasil. Isso eu falei no videozinho, tá? Já que é de novo, eu vou fazer algumas perguntas assim, ó, para vocês, Lucas, Neto. Ó, ele colocou Neto ali, né? É o João, eu conheço como João, mas eu vou falar Neto, porque enfim, tá o nome Neto ali, o Giancarlo. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão ter que me responder, já que vocês sabem tudo de história do Brasil, tá? O Giancarlo falou para mim, fez um sinal ali, eu sou expert na história do Brasil, professor. Quero ver. É o Eric. O Eric, eu já conversei com o Eric fora da escola, em alguns campeonatos aí de xadrez, ele falou, professor, eu sei tudo da história do Brasil. Eu sou um cara que praticamente eu tenho mestrado em história do Brasil. E eu quero ver agora, se vocês têm mesmo, tá? Vamos lá, vamos começar com uma perguntinha simples para vocês que eu falei no vídeo, para quem assistiu o vídeo. Quando que os portugueses chegam e onde eles chegam aqui no Brasil? Dia 22 de abril de 1500, em Salvador. E eles chegam onde? 22, para ser mais específico, tá? Eles chegam na Bahia, Salvador, para ser mais, né, específico. Eles chegam ali, Pedro Álvares Cabral, com a sua equipe, com a sua tropa, né, de expedição, eles desembarcam na Bahia e eles já encontram os índios, né? Não. Só depois de 2 dias que eles vão encontrar algum indígena no território brasileiro.
Esses 2 dias eles estão explorando, eles estão fazendo um reconhecimento do território, e aí sim eles encontram os indígenas. E aí tem um camarada, que provavelmente todos vocês já conhecem, meu brother, pessoal, um tal de Pero Vaz de Caminha, tá? Para mim era Pero só, ou Vaz, que eu chamava ele. E aí, Pero, beleza? É nóis, pode pá? Meu brother, Pero Vaz de Caminha. E aí, esse camaradinha vem, tá? E ele era o cara que relatava tudo. Sabe o fofoqueiro da parada? Aquele que vai registrar tudo que acontece. Na sala tem alguns Pero Vaz de Caminha também. É aquele que relata tudo para depois contar para o diretor. Sempre tem um X9zinho, um negocinho. Pero Vaz de Caminha era esse camaradinha. Ele registrava tudo que acontecia na expedição. Estava ali. Pode ir pá, Pedro Álvares Cabral hoje foi no banheiro 5 vezes, aquela coisa toda. Não era esse tipo de coisa que ele relatava não, tá, gente? Mas enfim, vocês estão me escutando bem, né? Professor, é porque as piadas não estão sendo legal mesmo, por isso que a gente não está dando risada. É só por isso que eu achei que vocês não estavam me escutando, mas tudo bem. Pero Vaz de Caminha está ali, pá. Aí quando acontece esse encontro com os indígenas, gente, quando acontece realmente o encontro dos portugueses com os indígenas, ele relata que foi uma coisa amistosa, não teve confronto, não teve nada disso, só que ao mesmo tempo foi uma coisa o quê? Um estranhamento. Houve ali, vou mostrar para vocês que quem trouxe a malícia para o Brasil foram os europeus, foram os portugueses, tá, gente? O que eles olham? Qual que é a primeira coisa que eles estranham, os portugueses? Que os índios estavam sem roupa, cara, que os índios estavam... Olha aí a malícia chegando no Brasil. Até então não existia, o Brasil era puro, cara. Os índios eram puros, a pureza em pessoa. Qual que é a primeira coisa que os portugueses estranham? A nudez. Pô, eles andam nus, cara. E os índios? Qual que foi a primeira coisa que eles estranharam? Não foi a nudez. O custo do outfit. Além da aparência, já, a primeira coisa que eles observam são as pedras ali, as joias que tem em Pedro Álvares Cabral, que eles se espantam, eles apontam para aquilo, ouro, prata, e tipo assim, isso cresce o olho dos portugueses, mano, porque eles apontam para essas joias, e aí eles apontam para o território, tipo assim, né, eles não falavam a mesma linguagem, é óbvio, né, professor, é óbvio que eles não falavam a mesma linguagem, enfim, mas eles estavam ali tentando se comunicar. E nesse tentar se comunicar, os índios mostram o ouro e prata e mostram o território. Você imagina o olhão dos portugueses? Maluco do céu, o bagulho é louco, deve ter ouro pra caramba, velho. Prata e coisa assim. Vocês estão escutando os barulhos aí ou não? Ó, chato pra caramba, hein? Na outra aula atrapalhou bastante, assim como na minha? Mas vocês estão me ouvindo bem, mesmo com esse barulhão? Sim. Então tá bom. E aí, gente... Tá, eles descem ali, tudo mais, pode pá. Pero Vaz de Caminha relatando ali, são assim, tem a pele avermelhada, andam nus, são preguiçosos, porque tem tudo na mão, mas não dão valor naquilo que eles têm. Então ele vai descrevendo tudo como eram os indígenas. Professor, ele estava certo nesse relato dele? Gente, se ele estava certo ou não, eu não digo que os índios eram preguiçosos, né? Mas não deveria ser no mesmo ritmo da Europa. A Europa já tinha uma vida urbana, já tinha uma vida mais agitada. Os índios era aquela coisa assim, né, gente? Tranquilex, relax, tem tudo ali mesmo. Riozinho, aguinha fresca, uma frutinha, um negocinho, uma ovinha, uma indiazinha, uma ovinha pro índio ali, aquela coisa toda, né? Enfim, a vida deles era mais pacata, era mais tranquila, tá? Acontece aqui no Brasil a primeira missa, depois de 2 dias, tá? Eles vão celebrar a primeira missa, para quê? Para simbolizar que a Igreja Católica estava chegando também no Brasil. Esse era o objetivo também, nessas expedições. Então eles fazem ali a celebração da primeira missa no Brasil. Então a primeira missa no Brasil aconteceu em 1500, professor, em 1500, em abril de 1500, acontece a primeira missa no Brasil. Beleza, professor? Chegaram, se instalaram, ficaram muitos dias? Não, por quê? Porque Pedro Álvares Cabral ele ia voltar para onde? Qual que era o objetivo de Pedro Álvares Cabral? Era o mesmo objetivo de Cristóvão Colombo, gente. Ele estava buscando uma rota para quê?
para as Índias, para buscar o quê? As especiarias. Justamente, ele estava buscando uma rota alternativa para as Índias, para buscar as especiarias. Como ele viu que aqui ele não viu um potencial assim de riqueza, e ele achava que aqui era uma ilha, ele não achava que tinha descoberto uma extensão territorial que era um continente, como Cristóvão Colombo. Ele achava que era uma ilha. Aí vem o primeiro nome do Brasil, que tinha no videozinho que vocês já assistiram. O primeiro nome do Brasil era Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz, por eles acharem que aqui era uma ilha. Eles achavam que era uma ilha, eles não achavam que era uma extensão de terra tão grande como, né, realmente era. Então, por isso o nome Ilha de Vera Cruz, primeiro nome do Brasil. Gravem bem isso. Quando eles chegam, uma coisa que eu falei no videozinho que é bem interessante também, porque ficou muito conhecido, até hoje tem esse nome. Eles avistam, a primeira coisa que eles avistam é um monte. E esse monte eles acabam batizando de Monte Pascoal. Por quê? Porque estava em plena Páscoa. Né? Era Páscoa. Era uma festa, uma festa cristã, Páscoa. Quem sabe o significado da Páscoa sabe que é uma festa cristã e sabe que essas expedições eram de cunho cristão. Então, por isso eles acabam batizando esse monte de Monte Pascoal, porque estava bem em época de Páscoa. Então ele retorna. Pedro Álvares Cabral retorna em busca do caminho, só que agora ele relata tudo o que aconteceu ali, tinha o diário de bordo, e eles acabam fazendo outras expedições para realmente explorar essa terra que achavam eles que era uma ilha, e que viram que não era só uma ilha, que ali existia um continente, um grande continente. E aí, só que a princípio eles não vêem esse potencial de ouro e prata que os índios falaram, mas eles vêem outros produtos que seriam rentáveis para a coroa portuguesa, principalmente. Lembrando que a princípio o Brasil não foi só colonizado pelos portugueses, tá? Ele era dividido. Antes disso, tá? Um pouquinho antes de 1500, foi feito um tratado que provavelmente vocês já conhecem, porque estudaram no ensino fundamental, que dividiu o continente americano, ele dividia todo o globo terrestre, assim, uma linha imaginária, tá? Não era só o Brasil que ele dividia, que era o tratado Tordesilhas. Muito obrigado. Tratado de Tordesilhas. Ele dividiu o Brasil em... Gente, é porque ele pegava todo o continente, mas eu vou falar do Brasil, porque é do Brasil que a gente está falando. Os portugueses ficavam com o lado direito da coisa ali, o lado do Oriente, mas ainda é o Ocidente, mas enfim, só para vocês entenderem em relação à direção. E a Espanha ficava com o lado esquerdo, só que o lado direito só pegava o litoral. Então os portugueses, a princípio, eles só tinham o litoral para explorar aqui no Brasil, e os espanhóis tinham todo o resto do território. Porém, qual que era a parte mais importante do território? O litoral. Por quê, professor? Porque a maioria das coisas era o quê? Principalmente esse comércio, essa busca por mercadorias que eles iam fazer, era através de embarcações, era através das caravelas. Então, possivelmente o litoral era o lugar mais propício ali, porque eles não conseguiam, tipo assim, extrair, por exemplo, o pau-brasil, que foi o que eles viram ali de potencial. Não dava para eles extraírem pau-brasil lá do centro, lá do Brasil, lá do, né, e dar até o litoral, para daí, não tinha esses meios de transporte assim, principalmente aqui. Então o litoral era a parte mais importante, porque era ali que ficava concentrado o comércio. Então os espanhóis ele tinham o outro lado, mas eles nem exploravam direito. Aquele lado era um nordeste ali mesmo, era uma Grécia, uma coisa que não tinha, um sertão, vamos dizer assim, não tinha ainda explorado a fundo a coisa, ficava mais concentrado no litoral. Então eles veem esse potencial no pau-brasil, que eu já falei isso um pouquinho para vocês, e que muitos aí fazem uma carinha quando eu falo pau-brasil, que chega a dar um sorrisinho de canto de boca assim, eu não sei porquê, mas enfim, né? É uma árvore, tá, gente? O pau-brasil, uma árvore grande, robusta,
grossa, enfim, uma loucura de árvore. Avermelhada é uma coisa, é sério que eu estou falando, gente, não é brincadeira, essa aula está sendo gravada e é muito sério que eu estou falando. E eu até já falei para vocês, lembra que eu falei na sala de aula, quando eu dei uma introduçãozinha ali para vocês, que eu falei que quem quiser ter a experiência de tocar no pau-brasil, enfim, né, de ficar embaixo de um pau-brasil, uma coisa assim, curtir uma sombra de um pau-brasil, na frente do José Arantes ali em Camboriú, tem uma árvore ali que é um pau-brasil, que está plantada e que, enfim, o pessoal ali tem maior zelo por aquela árvore, porque é difícil, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês não tiveram essa oportunidade de ver o pau-brasil, mas quem quiser, está lá em Camboriú, na frente da escola José Arantes, que é a escola bem central ali. Se vocês quiserem tirar uma casquinha do pau-brasil, para ver que realmente era avermelhado, que era uma coisa, quando você tira a casca assim, é uma coloração bem avermelhada. Mas enfim, e o Eric deu mais um sorrisinho. Pode falar. A gente ganhou uma vez semente de pau-brasil, sabia? Foi professor... Eu acho que foi eu e a Cat, não sei. A gente ganhou 2 sementes de pau-brasil. Foi professor Na verdade, de história foi na que quarta série que a professora Angélica, ela deu uma semente para a sala inteira do pau-brasil. Era uma semente bem vermelhinha que vinha. Isso, cara, que legal que seria, né? Sim. Se a gente pudesse, se a gente tivesse um lugarzinho para a gente cultivar isso, seria bem legal, porque é uma árvore que fez parte da nossa história. O nome do nosso país tá, né, influenciado. Então é uma árvore que fez muita parte ali da nossa história, da história do nosso país. Então é a primeira coisa que eles veem de atrativo, de lucro assim para a coroa portuguesa, foi o pau-brasil. Então eles começam com os índios, como eles não escravizavam os índios a princípio ali, eles começam uma troca com os índios. E essa troca tem um nome, e que muitos de vocês também já sabem, que vocês já estudaram, que é o escambo, que era essa troca de pau-brasil por cacarecos, por bugigangas. Como os índios não sabiam o valor que tinha esses cacarecos, para eles eram coisas inovadoras, eram, né, invenções. Por exemplo, eu já falei em sala de aula, o espelho para os índios era algo mágico, era algo que tinha uma magia ali, um negócio, né? Nossa, conseguiu capturar a minha imagem e colocar em um objeto, né? Imagina, para nós o espelho hoje é simples, para muitos não, né? Para muitos trinca até quando vê no espelho, mas enfim, para alguns é simples mesmo. Para mim mesmo, que sou um cara, eu olho no espelho diariamente, quase que toda hora, enfim, quase que todo momento. Eu gosto do espelho, gente, né? Agora, enfim, pentezinho, negocinho que para os índios eram novidades. Então, e aí mais para frente a gente vai ver o quê? Eles acabam dividindo o litoral. Tá? Essa exploração do pau-brasil estava ficando caro para a coroa, então ele precisava de um sistema eficaz ali. Então o que ele faz? Ele cria algumas concessões, ele divide o litoral em capitanias, que são chamadas as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Então ele divide todo o litoral em capitanias, e ele dá o direito para essas pessoas. Aí o que ele faz? Ele faz um acordo ali com alguns portugueses ali, né? Ele concede esse pedaço de terra, e em troca esses portugueses iam ter que fazer o quê? Iam ter que explorar e pagar impostos para a coroa, e era através desses impostos que eles estavam lucrando um monte com o pau-brasil, tá? Então é instituído ali as capitanias hereditárias. Quero fazer uma perguntinha para vocês. Até aqui, temos alguma dúvida em relação ao descobrimento do Brasil? Não? Tá tudo certo? Nenhuma curiosidade, nada que vocês queiram saber assim? Vou falar uma para vocês, que eu já falei em outras aulas. Essa questão, isso vocês já sabem, já falei várias vezes, mas é uma curiosidade, dos banhos todos os dias. Isso é uma cultura dos índios, é uma cultura daqui, especificamente no Brasil. Os europeus que vêm com aquela ideia, olha, está em Paris, a Mariana está em Paris, olha lá, fez todo um cenário, você é o bichão mesmo, olha lá, Kathleen também. Mas enfim, essa cultura é nossa. Os índios que tinham essa ideia de tomar banho todos os dias, e muitas das vezes, várias vezes por dia. Por quê?
Por causa do nosso clima tropical, a temperatura, Graças a enfim, Deus. então eles tinham essa prática diária. Os europeus muitas das vezes ficavam lá semanas ou meses sem tomar banho, só higienizando as partes mais delicadas ali, né? Que daí também, pelo amor de Deus, a gente ficar um mês sem tomar banho, não higienizar, não fazer nada, não tem quem chegue perto, né? Se liga na dica aí, pessoal. O friozinho tá chegando, né? Muita gente já tá pensando em gambelar o banho, tá? Complicado. Isolamento social, tudo bem. Você ficar no teu quarto lá, abre a porta, parece que é um ninho de um gambá, de tão fedido que tá. Mas enfim, daqui a pouco você vai ter contato com outras pessoas. Fica a dica, tá? Pega essa dica com os índios, banho diário, todos os dias, não importa se está frio ou calor. Não vai nessa dos europeus não, gente, tá? Até porque a temperatura lá para eles era bem diferente da nossa temperatura aqui. Outra coisa, isso é uma polêmica. Bum! Não tem nada a ver, gente. Quis dar um mistério, uma dramatizada na aula, mas não tem nada a ver. Mas é uma polêmicazinha. Descobrimento ou chegada. Só uma polêmica, gente, entre os historiadores, os próprios historiadores. Eu sou um dos historiadores que não gosto de associar o termo descobrimento com a chegada dos portugueses no Brasil. Até porque nós já sabemos que existiam povos, tá? Existiam as tribos indígenas aqui no nosso território. E qual que é a impressão que dá a gente atribuir esse termo? A gente está dando ênfase do quê? Que só depois que os europeus chegam naquele território, que aquele território fica civilizado, que aquele território é descoberto. Eu não gosto desse termo, descobrimento. Eu gosto de usar o termo a chegada dos portugueses no Brasil. É melhor que descobrimento. Mas infelizmente, se eles não derem uma reformulada, né, na nossa história, até então eu vou ter que utilizar o termo para vocês, até para uma prova, alguma coisa, vocês não se prejudicarem, ainda eu tenho que usar esse termo descobrimento, mas isso ainda é muito questionado entre os historiadores, porque a maioria dos historiadores não gostam de atribuir a esse termo, descobrimento. Eles falam mais da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Do mesmo jeito da América, dá a impressão que depois, gente, na América nós tínhamos povos desenvolvidíssimos, incas, maias, astecas, cidades com praça, com palácio, com templos, tá? Tinha cidade, Tikal, que chegava a ter 50 mil habitantes. Você sabe o que é isso? Uma cidade com 50 mil habitantes lá naquela época, gente. Então, por isso que eu não gosto muito desse termo, descobrimento da América, descobrimento do Brasil, porque já existiam civilizações avançadas aqui, não existiam só tribos indígenas que viviam de forma primitiva, né? Não, existiam civilizações que desenvolveram um calendário próprio, que desenvolveram, enfim, que foram os maias, por exemplo, os astecas, sabe quantos dias tinha o calendário dos astecas? 365 dias. Sabe como que eles mediam isso? Da mesma forma que nós medimos, através do Sol e da Lua. Espera aí, o nosso calendário é medido através de Sol e Lua, professor? Claro, 365 dias, 365 vezes que o Sol aparece, ou 366 no ano bissexto. Só tem de 4 em 4 anos, um dia a mais ali, que é essa diferencinha do movimento, enfim, que isso é a professora de geografia que está aqui do lado, que vai explicar, né? Enfim, até aqui, tem alguém que quer colocar alguma coisa, ou que queira perguntar alguma coisa? Hoje a nossa aula está sendo gravada bonitinha, então não vai ter erro na postagem. Eu vou postar a tarefa junto com a aula hoje, tá? Chegando em casa, eu já vou fazer isso, postar a aulinha com a tarefinha para os meus lindinhos do segundo ano. Baita cabelo, hein, Eric? Pode pé. Vai lá, pessoal. Alguma pergunta? Alguma colocação? Nada? No próximo vídeo eu vou dar uma continuidade aí nesse tema, porque para falar do Brasil a gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos lá? 10h30. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E assim encerramos a nossa aula de hoje com aquele beijo no coração de cada um de vocês. Estou morrendo de saudades.
Hoje não deu para aparecer meu cabelo muito direito, mas aí, ó, como sempre, hoje eu vou cortar ele, gente. Na próxima aula já vai estar, ó, na estica, tá? E até a nossa próxima aula de segunda. Sei que é pouco tempo, não dá nem para vocês matarem a saudade do professor. Mentira, professor, a gente já está enjoado, essa meia hora já dá para enjoar, pode desligar. Beleza, gente? Até a nossa próxima aula. Fui. Quarta-feira tem videozinho, não deixe de assistir e fazer as atividades. Tchau e até a próxima.